Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elias Mendes, esse é o canal Mega Astrologia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o signo de Touro, segundo signo do zodíaco, que é um signo de terra, da modalidade fixa, regido por Vênus e exaltação da Lua. Nesse vídeo a gente vai ver as características do signo de Touro, o significado dele dentro da lógica do zodíaco, né? Suas principais características em termos de comportamento, por exemplo, e também as suas possíveis manifestações em cada planeta, né? Cada planeta colocado no signo de Touro, a gente vai também compreender como é que ele tende a funcionar. Então esse vai ser um vídeo apenas sobre o signo de Touro e planetas no signo de Touro. Acho que a principal característica que a gente pode enumerar sobre o signo de Touro é que se o signo de Áries ele vai representar os inícios, o signo de Touro ele vai representar a estabilização, um momento de estabilização. Então a gente tem um impulso inicial para as coisas e no signo de Touro a gente busca fincar algum tipo de base, algum tipo de criar alguma forma de estabilidade e construir alguma forma de segurança. Normalmente nós fazemos isso ao adquirir coisas que vão simbolizar a nossa segurança de alguma maneira. A gente tenta adquirir um lugar para viver, as coisas para se vestir, e itens que vão garantir a nossa própria sobrevivência, né? No caso, comida, por exemplo, e assim por diante. Então, o signo de Touro ele vai representar esse processo da gente ir atrás das coisas que fazem com que a vida tenha continuidade, coisas que sustentam a existência, de alguma maneira, né? Por isso, ele vai falar do plano da matéria, do plano do dinheiro, né? Ele vai ser um dos principais, assim, a ajudar a gente a compreender como é que funciona a economia, como é que funcionam os processos de valor, né? Quando que uma coisa passa a ter valor, por que que uma coisa passa a ter valor. Tudo isso a gente acaba encontrando no signo de Touro. Como qualquer signo feminino, a busca por segurança acaba sendo um elemento assim central na psicologia do signo de Touro. Nós não estamos apenas mais contentes com o nosso ideal, com o nosso objetivo, com o nosso plano. A fé já não basta para nos sustentar. A gente precisa de algo concreto, algo que nos dê segurança, algo ao qual a gente possa se agarrar, né? Então é basicamente essa que é a lógica da transição de Áries para Touro. Então é correr atrás do meu sustento, correr atrás da minha segurança, e tentar criar uma plataforma de estabilidade na minha vida. Essa vão ser os principais objetivos, digamos assim. Esse comportamento que a gente observa no signo de Touro está presente em absolutamente todas as espécies. Porque todas as espécies precisam sobreviver, todas as espécies precisam se alimentar. Talvez o princípio mais associado ao signo de Touro, e por conta disso talvez ele tenha essa pecha de ser um signo comilão, entre aspas, porque ele vai sim estar associado ao processo de nutrição, processo de alimentação, né? Então, esse ato da gente pegar matéria, energia, mundo lá fora, e introduzir dentro do nosso corpo, para que isso possibilite a continuidade da nossa existência, para que a gente processe essas substâncias dentro do nosso corpo, para que isso se faça como energia vital, para que a gente continue a existir, continue a simplesmente permanecer, né? Essa vai ser uma lógica que a gente vai encontrar no signo de Touro. Isso não vai necessariamente caracterizar a personalidade, mas vai caracterizar a motivação do signo de Touro e vai nos ajudar a entender por que os taurinos agem da maneira como agem, porque eles vão estar sempre buscando garantias, segurança e se perpetuar de alguma forma. Na mitologia da constelação de Touro, quando a gente olha a figura na constelação de Touro, né, a gente vai encontrar, obviamente, um touro, né, um animal extremamente robusto, e é um símbolo muito antigo da ideia de prosperidade, da ideia de riqueza, né? Porque a fêmea do touro, por exemplo, era um animal muito valioso, porque ela fornecia o leite. O próprio touro estava associado não apenas ao fornecimento da carne, né? Mas, em geral, ele era o sacrifício requerido na antiguidade
pelas principais deidades dos panteões, justamente porque ele vai simbolizar essa ideia de prosperidade, essa ideia de vida pulsante. E, em geral, quando os antigos oravam para suas deidades principais, em geral eles estavam pedindo pela vida, pedindo pela prosperidade deles, da família, da própria cidade, né? Então, em geral, o touro, por exemplo, era um animal que era sacrificado para Zeus, era um animal que era exigido por Zeus. Dentre outras deidades, de outras culturas, elas também exigiam esse animal, né, que era o símbolo supremo de riqueza. A gente vai encontrar até hoje na Índia uma certa sacralização das vacas, né? Uma ideia de sacralidade desses animais, dos touros, dos bois, das vacas, né, dos bovídeos de uma maneira geral, porque eles são animais associados a essa ideia de prosperidade, associados a essa doação de vida. A vaca, ela é associada à própria ideia de mãe, porque ela dá o leite, né? Então, tem uma simbologia no próprio animal, digamos assim, que já nos diz muito sobre o signo de touro, porque ele vai simbolizar essa ideia de prosperidade, ou pelo menos esse impulso de tentar construir prosperidade, de tentar construir segurança. Porque prosperidade é basicamente vicejar, é a ideia de vicejar, a ideia de ter a nossa segurança garantida, o nosso sustento garantido e simplesmente viver de uma maneira plena, né? Viver com todas as nossas necessidades atendidas, né? Eu acho que essa é a ideia central no signo de touro. Na constelação de touro, a gente vê na realidade o próprio Zeus, né? Um deus que, dentre suas diversas características, vai estar representado no signo de touro com a sua característica mais luxuriosa, né? Ele é o grande garanhão do panteão grego, né? Porque ele tinha filhos com diversas mortais, ele se apaixonou por diversas mulheres, diversos homens, inclusive, e ele não tinha limite para a luxúria, para o desejo e para esse potencial criador dele. Então, essa ideia também de lascívia, de luxúria, essa sensualidade, a gente acaba também encontrando no signo de touro. Mas nisso a gente tem uma simbologia que, novamente, volta para a ideia de prosperidade, para a ideia daí de fertilidade, para a ideia de criação, a ideia de produção, né? Então, o signo de touro vai estar associado a todas essas características. Especificamente na constelação de touro, a gente tem Zeus metamorfoseado no touro, que vai raptar uma mulher conhecida como Europa, né, com quem ele vai se apaixonar perdidamente, né? Isso se repete em outros locais, inclusive nas constelações, mas na mitologia grega a gente é farto de relatos parecidos em que Zeus se transforma em alguma coisa para seduzir uma mortal e acabar inseminando ela e dali surgir um herói, por exemplo, daquela prole, né? Bom, o contato do signo de touro com a realidade, com o mundo da matéria, com o mundo das coisas, está associado ao fato de ele ser do elemento terra. Isso é algo em comum que nós vamos encontrar nos demais signos de terra, que são Virgem e Capricórnio, né? Então a gente vai ter características no signo de touro que vão ser consequências disso, características de personalidade que vão ser recorrentes nas diversas manifestações, seja no ascendente, etc. Nós vamos ver características de pragmatismo, uma característica de praticidade, assim, né? Mas uma característica de não perder tempo e de focar naquilo que precisa ser feito. Uma ideia de estabilidade, uma ideia de constância, geralmente personalidades que vão transmitir a ideia de segurança e de confiabilidade, né? Que é uma norma nos signos de terra, né? Os signos de terra eles têm essa característica. Independente daquilo ser verdade ou não, eles transmitem uma ideia de segurança e estabilidade. Ali eu posso confiar, porque ali é seguro, porque ali é previsível, né? Então essa característica ela vai ser recorrente, né, em todos os signos de terra. Aí, o signo de touro se diferencia dos demais signos de terra por diversos outros fatores. Por exemplo, o signo de touro é da modalidade fixa, o único signo de terra que é da modalidade fixa. Então isso confere a ele características de ser talvez mais constante, mais estável e mais previsível do que todos os outros signos. Porque a modalidade fixa talvez seja a que mais se parece
com o elemento terra ou com o próprio temperamento melancólico, que é associado ao próprio elemento terra, né? Que também faz parte do entendimento do que é o signo de touro. Então essa questão de touro ser um signo fixo vai dar uma característica de estabilidade e de segurança ainda maior no signo de touro, ao ponto disso se transformar facilmente numa ideia de obstinação, numa ideia de teimosia, numa ideia, inclusive, de intransigência, que aí vai ser a manifestação exagerada dessas características. Uma manifestação que pode ir além do que é saudável daí. Mas essa junção da terra com o fixo faz com que os taurinos sejam determinados, que eles sejam resistentes, que eles sejam resilientes, que eles tenham uma intensidade de existir. A gente vai perceber que se trata de pessoas bastante magnéticas, né? Isso depois vai ser reforçado, por exemplo, pelo fato de touro ser um domicílio de Vênus. E Vênus tem um pouco dessa característica, porque Vênus tem essa ideia, ao invés de correr atrás das coisas, ela procura atrair as coisas, de alguma maneira. E isso a gente encontra com muita força no signo de touro, né? As motivações que a gente acaba encontrando no signo de touro, elas são fáceis de entender, porque elas vão ser todas orientadas em torno dessa necessidade que o signo tem de realizar a manutenção das situações. Então, a gente tem uma sequência lógica ali no zodíaco, onde as coisas começam em Áries, e ali no signo de touro é como se o papel dele na vida, na existência, como se o princípio básico dele fosse garantir que as coisas tenham condições de continuar a existir. Então, uma coisa é nascer, a outra coisa é garantir que eu vou continuar vivo, né? Então, o signo de touro, ele opera nessa direção. Aí, nós vamos encontrar no signo de touro essa coisa meio direcionada para perpetuação de alguma forma. E aí é uma questão porque o signo de touro, de certa forma, ele tem uma certa ignorância com relação à ideia de fim, né? Ele tem uma... Isso a gente, de certa forma, encontra também no signo de Áries, mas no signo de touro acaba sendo até mais intenso e dramático isso. Porque a gente ignora de tal forma a ideia de fim, a ideia de perda e a ideia de morte, que no signo de touro a gente tem uma certa ilusão de perpetuação. A gente age como se tudo fosse durar para sempre. A gente age como se tudo fosse ser eterno. A gente sabe que as coisas não são. Daqui a pouco a gente vai ver ali, a gente vai virar a esquina do zodíaco e a gente já vai encontrar ali as mudanças, a gente já vai encontrar ali as perdas e a gente em algum momento vai encontrar o fim desse zodíaco. A gente vai encontrar então o fim da jornada, o fim da existência, o próprio fim da vida, né? E essa é uma coisa que falta no signo de touro, mas ao mesmo tempo essa falta enche esse signo de certeza, enche esse signo de uma ideia de segurança, uma ideia de estabilidade, de serenidade, de perenidade, uma ideia de que se é eterno, sem necessariamente o ser, né? Quer dizer, a pessoa não tem, ela simplesmente não sabe. Não me refiro a pessoas, na realidade, eu me refiro assim, na simbologia do signo de touro, a gente é motivado por essa ignorância com relação à nossa própria mortalidade, né? Então isso se transforma numa força motivadora muito grande, da qual a gente inclusive é ignorante sobre, né? Sobre a própria razão dela existir, né? Já que nós não sabemos que vamos morrer, já que a gente não sabe do nosso limite, a gente não sabe da nossa finitude, né? É que a gente prospera da maneira como prosperamos no signo de touro, né? Então é por isso que a gente mantém as coisas com tanto zelo, por isso que no signo de touro a gente vai ter uma característica de conservadorismo muito forte. E a gente vai perceber, por exemplo, os taurinos são pessoas muito zelosas dos objetos que eles têm, das coisas que eles têm. Eles querem fazer com que as coisas durem, né? Eles vão representar essa ideia, por exemplo, de guardar dinheiro para o futuro, de poupar, né? De guardar, de estocar, de acumular de alguma forma, porque é uma ideia ilusiva de que eu vou durar para sempre, então eu preciso garantir a minha segurança para sempre, né? Então vai ser uma existência toda motivada nessa ideia de construir e de reforçar essa segurança. Aí, nas regências do signo de touro, a gente vai encontrar dois planetas que são geralmente associados, na verdade, ao elemento água. A gente tem a Lua, que é a grande governante dos líquidos,
e o planeta Vênus, que é do temperamento fleumático, ele é da qualidade fria e úmida. Óbvio que isso pode variar de acordo com autores. Mas a gente encontra no signo de Touro, então, esse domicílio de Vênus e essa exaltação da Lua. Isso faz com que o signo de Touro se diferencie radicalmente de Virgem e de Capricórnio, os demais signos de Terra. Porque é um signo que ele vai estar relacionado ali com a ideia de cuidado, com a ideia de autocuidado, com a ideia de busca por segurança mais do que nos outros, né? Porque a Lua vai motivar nesse sentido, por essa ideia de nutrição e por essa ideia de fertilidade. Então ali no signo de Touro é que a gente vai encontrar a Terra se manifestando da maneira mais fértil, né? Outra característica é um elemento de sensualidade muito intenso. Talvez seja o signo do zodíaco que mais concentra essas características, né? Em geral, é um signo muito associado à ideia de feminino, à ideia de feminilidade. Vai ser uma característica muito típica no signo de Touro. Em outros signos femininos, a gente vai encontrar outras ideias que a gente pode associar ao feminino, mas no signo de Touro, essa ideia é uma ideia que vem com bastante frequência. Então a gente vai ter no signo de Touro uma característica de hedonismo, que a gente também vai associar ao planeta Vênus. E aí, nesse caso, o signo de Touro ele vai estar relacionado à satisfação de todos os sentidos. Ele vai estar associado à busca por conforto, à busca pelos sabores que agradem, né, o nosso gosto, etc. Os bons odores, né, os perfumes, etc. E toda uma noção associada à estética, onde a estética vai ter uma importância gigantesca neste signo. Nesse caso, uma estética associada à forma e uma estética que transmite a ideia de prosperidade, de riqueza e de fertilidade, né? Então a gente vai ter a coisa do que é chique, do que é clássico, do que é do que simboliza riqueza, né? Do que vai dar uma ideia de poder material de alguma forma, né? Um princípio muito associado ao próprio planeta Vênus, né? E como em nenhum outro lugar do zodíaco Vênus tem mais poder do que no signo de Touro, né? O lugar onde a Vênus fica mais poderosa, é natural que Touro seja o signo que concentre essas características associadas a Vênus. Então a ideia de moda, de vestuário, a ideia de perfumaria, a ideia, enfim, de tudo aquilo que é relacionado a nos tornar mais belos e tornar o mundo ao nosso redor de alguma forma mais belo, mais próspero, mais bonito e assim por diante, né? É uma ideia que a gente vai encontrar no signo de Touro e a gente vai perceber que esse senso estético ele vai prevalecer em diversas instâncias do signo de Touro. Bom, e agora que a gente viu as características principais do signo de Touro, que a gente construiu aí um entendimento razoável do que o signo simboliza, a gente vai partir então para uma descrição dos posicionamentos que a gente pode encontrar no signo de Touro. A gente vai ver o ascendente em Touro, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e finalmente Saturno no signo de Touro, e como tendem a ser as nuances, como tendem a ser as características da manifestação dele em cada um desses signos. Bom, quando a gente tem o ascendente do signo de Touro, a gente vai ter uma manifestação pura, né? É o que acontece normalmente no ascendente de qualquer signo, né? Do signo de Touro. Evidentemente que a gente vai ter que fazer algumas ressalvas, né? Por exemplo, se tiver algum planeta na casa 1, esse planeta vai contaminar de alguma maneira as características taurinas com a natureza daquele planeta, independente de ele estar no signo de Touro ou não. E o regente do ascendente, ele sempre vai dar uma coloração a mais, então ele vai complementar a descrição. Mas essa peça do quebra-cabeça ela acaba sendo fundamental para a gente compreender qualquer pessoa, né? O ascendente, em geral, é um dos pontos mais importantes do mapa de nascimento. E nas pessoas com ascendente em Touro, essa noção de estabilidade é o que acaba ficando mais evidente. São pessoas que vão transmitir uma noção de calma, de estabilidade, uma noção de segurança, que vai se manifestar inclusive fisicamente. Em geral, vão ser pessoas que vão ter uma constituição forte, robusta, saudável, né? Vão ter uma constituição mais, vamos dizer assim, mais sólida, né? Vão transmitir uma ideia de solidez.
O que, antes da pessoa dizer qualquer coisa, antes da gente chegar, inclusive, a conhecer a pessoa, a gente já vai formar ali uma ideia uma ideia de que aquela pessoa é uma pessoa estável, uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, né? Vai ter é muito evidente essa característica. Isso já vai se manifestar, por exemplo, numa certa lentidão na maneira da pessoa de processar as coisas, de realizar os seus movimentos. Ela vai ter uma lentidão, não necessariamente uma letargia, mas vai ser uma coisa pausada, uma coisa concentrada, movimentos firmes, movimentos que dão a ideia da gente que a pessoa tem certeza do que está fazendo, do que ela quer. Em geral, vão ser pessoas extremamente preocupadas com a própria estética. Então são pessoas que, se de alguma forma elas não estão enquadradas nos padrões sociais de beleza, elas vão tentar se aproximar desse padrão de alguma forma. Seja cuidando do próprio corpo, seja cuidando da própria aparência de alguma forma, através de penteados, através de maquiagem, através do vestuário. A pessoa vai dar um jeito de se adequar e de se mostrar não mais do que apresentável, ela vai querer se mostrar atraente para os demais. E mesmo que a pessoa, por alguma razão, possa ser considerada feia, entre aspas, ela vai conseguir se arrumar, ela vai conseguir se ajeitar de tal forma que ela seja minimamente atraente, né? E a gente vai perceber essa afabilidade, essa coisa atraente no próprio trato da pessoa, que em geral vai ser muito suave, que em geral vai ser muito cortês, né? Que é uma característica da regência de Vênus sobre esse ascendente. É óbvio que, por exemplo, o planeta Marte colocado na casa 1, ou a Vênus em mau estado, regendo esse ascendente, elas podem indicar coisas um pouco diferentes, que podem inclusive contradizer um pouco o que a gente está dizendo aqui. Mas, de modo geral, vão ser pessoas que vão ter essa estética muito bem estabelecida nelas, né, e vão ser pessoas muito apresentáveis, de modo geral. Como características um pouco mais negativas que a gente pode encontrar no ascendente em touro, a gente pode encontrar algo de entediante, ou de maçante, ou de repetitivo na forma como a pessoa se expressa no próprio comportamento dela. Isso acaba acontecendo porque são pessoas que têm um pouco de medo de ousar e de fazer coisas que são diferentes. Em geral, elas vão ter uma estrutura muito definida, vão se adequar a certas rotinas, digamos assim, às vezes de uma maneira até mesmo rígida, e não porque por qualquer senso de perfeccionismo, mas por um senso de busca por segurança, uma busca por constância. Então, se por um lado é uma virtude o fato da pessoa ser previsível, ser constante, ser estável, por outro lado, essas mesmas características podem podem revelar traços repetitivos, traços entediantes. Quando a gente pensa na variação, né, a pessoa não oferece muitas variações, né? O que ela é o que ela é sempre, onde ela está é onde ela está sempre. Tem uma característica ali de permanência, né? Que é boa e ruim ao mesmo tempo, vai depender dos contextos, obviamente. Por essa mesma razão, por a pessoa ter essa necessidade muito grande de constância e de permanência na vida, em geral são pessoas que vão criar apegos nos seus relacionamentos, né, que vão desejar criar laços muito intensos, muito duradouros, o que até certo ponto é extremamente benéfico, mas pode revelar um traço de personalidade mais dependente, ou mais apegado excessivamente a pessoas ou coisas, né? Isso vai variar de acordo com a posição da Lua. Se a Lua estiver mal aspectada, se a Lua estiver num signo que não é bom para ela, ou numa casa ruim, isso pode daí se manifestar, porque daí vai revelar uma certa insegurança na pessoa. E de uma maneira geral, são pessoas bastante teimosas, bastante insistentes, né? Mesmo quando aquilo que elas pretendem fazer é errado ou claramente não vai dar certo, mas a pessoa tem uma certa tendência a se manter aos planos e tem uma dificuldade muito grande de desviar minimamente a rota, de abrir concessões, de abrir exceções, né? Ela tem uma coisa bastante rígida nesse sentido. Isso pode ter variações também, como todos os fatores, mas enfim, é uma característica que vai ser bem associada ao signo de touro no ascendente, né? É uma certa teimosia que vai além
da teimosia, por exemplo, da intransigência no trato com os outros, né? Vai além disso, inclusive. No caso da Lua, no signo de Touro, a gente vai observar uma característica de estabilidade que vai operar muito no nível das emoções. Então são pessoas que vão transmitir uma ideia de calma e que vão ter as suas emoções estabilizadas por conta de uma tendência delas a resistirem, de certa forma, às influências externas, né? A gente precisa compreender que a Lua ela vai representar a forma como nós reagimos ao mundo. Então, no signo de Touro é como se a pessoa ela tivesse uma camada de proteção com relação a tudo o que vem lá de fora. Tanto coisas ruins quanto coisas boas, tudo é de certa forma filtrado, as coisas não chegam à pessoa tão facilmente, né? E assim elas conseguem se manter de uma maneira mais estável e tal, livres às vezes de coisas que poderiam desestabilizá-las completamente. Então tem uma característica ali de se manter sempre numa certa centralidade, né? Outra característica muito importante no signo de Touro é a constância, né? São pessoas que vão apresentar hábitos bastante repetitivos e vão desenvolver essas noções de rotina com bastante força e bastante solidez na própria vida. Elas têm uma certa facilidade em criar hábitos e manter esses hábitos por bastante tempo, né? O perigo é que as pessoas elas podem criar tanto hábitos bons quanto hábitos ruins. Então é necessário uma certa atenção com relação a isso, porque a pessoa pode solidificar certos comportamentos que nem sempre vão ser os mais adequados ou os melhores, por mais que às vezes ela tenha a noção de estar fazendo algum bem para si, obtendo algum tipo de vantagem ou prazer, mas aquilo no longo prazo pode se revelar como problemático, né? Enfim, são várias as situações em que essa rigidez ela vai se mostrar tanto como virtude quanto como um potencial problema. Em geral, são pessoas com senso de compromisso muito sólido e que têm relações com as pessoas no seu entorno, no seu núcleo familiar, principalmente, nas amizades mais próximas, em geral, relacionamentos muito sólidos, mas ao mesmo tempo relacionamentos que respeitam limites, que respeitam a privacidade um do outro, que respeitam ali a individualidade de cada um e a necessidade de cada um, de certa forma, né? Essa exaltação da Lua no signo de Touro ela se manifesta um pouco dessa forma, quer dizer, a pessoa ela vai ter desde muito cedo a capacidade de construir relações muito sólidas e muito honestas, baseadas nesse respeito mútuo, baseada nessa facilidade que a pessoa tem de criar limites para os outros e respeitar os limites alheios. São pessoas também bastante apegadas à noção de conforto e de prazer. Podem ser bastante hedonistas, e isso às vezes levar, digamos assim, isso às vezes ir um pouco longe, né? No sentido da pessoa, às vezes, entre aspas, enfiar o pé na jaca em alguns excessos que ela possa vir a cometer. Esse não é necessariamente um posicionamento lunar que vai ser associado a excesso, a não ser que tenha ali algum aspecto envolvido com Júpiter. Mas é que, de maneira geral, vai haver ali um hedonismo, um amor pelo prazer, um amor pelo se alimentar bem, pelas coisas que são bonitas e pelas coisas que são prazerosas, de uma maneira geral. É um amor que é comum a todas as pessoas, mas na Lua em Touro isso é perseguido com bastante afinco e vivido com bastante intensidade. Mesmo nos momentos em que a pessoa possa estar mais desfavoráveis na vida dela, não vai abrir mão de momentos de relaxamento, de momentos de pequenos prazeres, né? Momentos em que de alguma maneira ela vai se mimar, ou ela vai se cuidar, ou ela vai se proteger, né? Então é uma característica também bem presente. Outra característica é um senso de autonomia e de autossuficiência, né? Que torna essas pessoas geralmente bastante interessantes para relacionamentos de longo termo, porque, em geral, elas não vão entrar numa relação partindo de uma necessidade, efetivamente, com relação ao outro. Em geral, são pessoas que vão buscar, ao longo da própria vida, construir algum senso de autodeterminação e de autossuficiência, né? Então, uma característica extremamente positiva que a gente também encontra nessa Lua e que justifica a exaltação da Lua, né?
É um dos lugares no zodíaco em que a Lua está mais poderosa, porque além dela ter exaltação no signo de Touro, a Lua também tem triplicidade no elemento Terra. Então, normalmente é uma expressão extremamente fértil e extremamente interessante para se ter a Lua. O Sol no signo de Touro vai indicar que o foco da vida da pessoa vai ser nas características do signo de Touro. Então a gente vai ver que vão ser pessoas muito motivadas pela construção de um senso de estabilidade que normalmente vai se direcionar no plano material, principalmente em direção ao estabelecimento de uma carreira ou estabelecimento de garantias materiais. Vão ser pessoas que vão ter uma tendência muito forte a serem econômicas, a guardarem, e vão ter um foco bastante grande em tentar garantir o seu próprio sustento. Isso vai ser a coisa mais importante na vida da pessoa. É interessante que, assim, normalmente a maioria das pessoas que se identifica como taurinas, elas vão ter o Sol em Touro. Mas apenas essa posição do Sol em Touro ele não garante todas aquelas qualidades de comportamento taurinos, necessariamente. Né? Isso geralmente vai ser refletido muito mais no ascendente ou na Lua em Touro. Daí a pessoa vai ser mais tipicamente taurina. A questão é que, mesmo que a pessoa não tenha mais nada em Touro, apenas o Sol, né, em geral ela vai se identificar com o signo de Touro. Isso acontece com qualquer posicionamento solar, porque ela considera extremamente importante e ela valoriza aquelas características. E, de certa forma, mesmo não as tendo de maneira espontânea, ela vai tentar emular aquelas características. Então, vão ser pessoas que vão tentar construir um senso ali de estabilidade, um senso de calma, que às vezes vão se mostrar insistentes, vão se mostrar resistentes e tal. O que a gente vai ter no Sol em Touro como garantia é o pragmatismo, é a praticidade. Então vão ser pessoas que vão ter tino para os negócios, que vão ter uma noção muito clara do que tem valor e do que não tem valor, que vão ser bons negociadores, bons comerciantes às vezes, ou que vão ter desenvoltura quando elas vão precisar lidar com situações que envolvem comércio, quando elas querem comprar ou vender alguma coisa, por exemplo. Né? Além disso, vão ser pessoas bastante com um foco bastante desenvolvido na direção daquilo que tem valor. Em geral, elas não vão perder tempo com coisas que não trazem lucro, que não são produtivas, e vão ter esse senso de pragmatismo muito presente na vida. Como defeito, são pessoas que podem se mostrar bastante egoístas e ter uma certa dificuldade em acomodar os outros em sua vida. Né? Isso é algo que a maturidade e o tempo pode ajudar a pessoa desenvolvendo, mas de uma maneira geral, é uma posição solar onde a pessoa foca em si e nas próprias necessidades, se esquecendo do mundo ao redor dela. Né? Não se trata necessariamente de egocentrismo, como se a pessoa quisesse se vangloriar das coisas ou se considerasse alguém muito importante. Na verdade, é mais uma atitude, às vezes, de egoísmo, onde a pessoa busca garantir as suas próprias condições, sem se preocupar com qualquer outra coisa que esteja lá fora e assim por diante. Né? É uma característica de ser autocentrado, né? E, ao mesmo tempo, extremamente pragmático. Né? Na verdade, é só a gente pensar no princípio taurino. A pessoa, no fundo, quando ela age dessa maneira, ela vai estar tentando garantir a própria sobrevivência. Né? Outra característica que a gente vai observar com frequência em quem tem o Sol em Touro vai ser uma grande importância dada, uma garantia de estabilidade na vida. E normalmente as pessoas que têm o Sol em Touro vão fazer isso tentando se defender, tentando afastar as coisas que podem oferecer para elas um distúrbio, uma ameaça, coisas que têm ali em si uma ideia de agressividade, uma ideia de imprevisibilidade, uma ideia destrutiva. Né? O problema nessa atitude é que, às vezes, sem perceber, a pessoa acaba se colocando numa redoma onde ela se protege da própria realidade. Porque a realidade também é feita de dor, de sofrimento e das coisas que são feias e das coisas que são ruins. Né? Então, nessa coisa de tentar se proteger e de tentar garantir a própria segurança, a pessoa também pode se alienar um pouco. Então é uma característica também, virtude e que pode se transformar em problema ou que pode ser visto como problema a depender do ângulo e que nós também encontramos no signo de Touro.
Quando a pessoa tem Mercúrio em Touro, em geral a pessoa ela é inteligente, mas o raciocínio dela ele acaba operando de uma maneira bastante processual e relativamente lenta, se a gente for comparar com outras posições de Mercúrio. Não quer dizer que a pessoa ela vai ser uma operação tartaruga, o modo de raciocínio dela, não necessariamente. Mas é que a pessoa ela vai ter uma necessidade muito grande de seguir as etapas, seguir cada degrau de um determinado processo. E às vezes, mesmo diante de um atalho, mesmo diante de uma solução mais simples, ela prefere se ater àquele procedimento que é mais demorado, mas que é para ela dar uma noção maior de segurança, ou de robustez, ou de maior certeza. Porque também é um processo da pessoa estar em contato com aquilo no qual ela está pensando, na informação que ela está desenvolvendo. Né? Por isso que vão ser pessoas que vão raciocinar de uma maneira lenta, mas isso vai, ao mesmo tempo, diminuir a quantidade de erros que a pessoa vai produzir. Então, é um posicionamento que vai pecar por uma certa lentidão, mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer, ele vai entregar, digamos assim, uma certa eficiência no seu raciocínio. E outra característica muito presente em Mercúrio em Touro é um senso estético, que às vezes ganha mais importância do que a própria noção de lógica, que a própria noção de utilidade ou que a própria noção de sentido de alguma coisa. Às vezes, ser bonito, ter uma aparência boa ou estar colocado com belas palavras parece ser mais importante. Então a gente vai perceber que esse Mercúrio ele vai ser muito orientado, por exemplo, para literatura, para coisas, para poesia, por exemplo, porque a estética da escrita, do pensamento, vai parecer mais apelativa do que a própria ideia em si, no caso, né? Não quer dizer que a pessoa com Mercúrio em Touro seja incapaz de discorrer sobre algum tema ou de ensinar alguma coisa, mas é porque a preocupação estética vai ocupar bastante espaço também na sua maneira de produzir pensamento. E outra questão que frequentemente aparece com Mercúrio em Touro é uma capacidade de se expressar bem, uma voz que às vezes soa como agradável, né? Pode ser pessoas, por exemplo, que vão trabalhar com locução ou com alguma coisa nesse sentido, não tanto porque elas sejam necessariamente muito expressivas ou falantes, né? Mas é porque quando elas falam bem, elas colocam um tom de intensidade, um tom que às vezes pode soar como sedutor, né? Um tom que é agradável, né? Na forma de se colocar. Uma voz assim que quando se ouve, a gente geralmente sente bem ouvindo que aquela pessoa tem a dizer. Né? Quando isso se combina a posicionamentos no mapa mais orientados à comunicação, como o signo de Gêmeos, que é logo no lado, né? Ou o signo de Sagitário, ou outros signos de ar, em geral a gente vai unir essa articulação com o senso estético do Mercúrio em Touro. Né? Então pode ser o melhor cenário possível, porque daí vai ser uma pessoa que vai ter bastante sucesso se envolvendo nas questões de comunicação, porque vai unir tanto a própria habilidade de comunicação quanto o senso estético, que também é muito importante para a comunicação, ao menos na expressão do Mercúrio em Touro. Né? Já a Vênus, quando está colocada no signo de Touro, ela tem domicílio e triplicidade. É uma situação parecida com a Lua, né? No sentido de acumular uma grande quantidade de dignidades, mas é um posicionamento que é até um pouco mais forte do que a própria Lua no signo de Touro. Né? É um lugar onde a Vênus, em todo o zodíaco, fica mais poderosa. Isso vai se revelar no seguinte: pessoas com a Vênus em Touro, de uma maneira geral, elas são o que a gente chama de pessoas seletivas. Essa é uma característica comum a Vênus em todos os posicionamentos do elemento Terra. A questão é, quando a pessoa não gosta de alguém, ela não vai necessariamente destratar, ela não vai criticar, ela não vai ignorar ou ela não vai humilhar. Como, por exemplo, o signo de Virgem ou o signo de Capricórnio poderia fazer, por exemplo. Touro vai ter aquela noção de cordialidade, porque é um signo venusiano em si. Então, mesmo não gostando, ela vai acomodar, ela vai tratar bem, ela vai ter ali aquele senso, ela vai dar o espaço da pessoa, mas obviamente ela vai selecionar com quem ela vai se envolver mais a fundo, né? E nesse sentido ela vai continuar sendo muito seletiva, né? E com padrões assim bastante elevados com relação a com quem ela vai querer se envolver.
E normalmente ela dá uma contrapartida, ela dá uma justificativa para isso, onde ela se esforça bastante ao longo da vida para se tornar ela mesma uma pessoa atraente, uma pessoa interessante. Mesmo quando a pessoa não é abençoada pela genética, que vai ter aquela aparência assim, que é agradável, que é fotogênica, etc., a pessoa ela vai saber se cuidar, ela vai ter um senso estético muito apurado, que ela vai aplicar para si, né? Ela vai ter muito bom gosto na maneira como ela vai se vestir. Aquelas características que a gente estava comentando sobre o signo de touro, do senso estético e do elemento de vaidade, do elemento ali de se ornar, criar uma ideia de valor, criar uma ideia ali de algo que é atraente, né? Isso é algo que a gente vai ver manifesto de uma maneira muito intensa na Vênus em Touro. E normalmente não é algo natural, não é algo assim, a pessoa nasceu pronto, ela já tem mel escorrendo das veias e ela magicamente se torna atraente. Não. É uma pessoa que ela vai se concentrar ao longo da vida em trabalhar esse magnetismo. Ela vai desenvolver esse magnetismo. Ela vai se concentrar constantemente na manutenção desse magnetismo. Então, o segredo da Vênus em Touro, na verdade, é algo que outras pessoas, inclusive com outras Vênus, podem até emular, se elas estiverem dispostas a desenvolver todas essas características. A questão é que a pessoa com Vênus em Touro vai fazer isso naturalmente, espontaneamente. Ela é motivada para isso, de certa forma, né? A coisa taurina da constância, da confiabilidade, ela vai se manifestar aqui em pessoas que normalmente são muito fiéis, que honram seus compromissos, que são estáveis e que buscam relacionamentos estáveis. Podem ser pessoas ciumentas e possessivas se o mapa oferecer algum elemento de insegurança através de outros fatores. Mas, de maneira geral, a Vênus em Touro ela não é um fator de insegurança. Então, por ter a Vênus em Touro, a pessoa não vai desenvolver aquele ciúme patológico, por exemplo. Ela não vai necessariamente ser ciumenta por conta disso. Ela pode sim desenvolver algum apego ou algum senso de proteção ou algum desejo assim de exclusividade, digamos assim, mas nada muito grave ou muito intensificado, né? É algo assim, na realidade, que vai ser uma extensão dessa própria tendência natural da pessoa a buscar constância e a buscar continuidade nas questões sociais, nas questões afetivas e nas questões, inclusive, criativas ao longo da vida. Vão ser pessoas que vão ter muito bom gosto e que vão ter um padrão daquilo que confere prazer a elas muito elevado, de tal sorte que elas vão preferir, às vezes, abrir mão de um prazer mais barato ou de menor qualidade para guardar para algo que realmente vale a pena mais à frente, entendeu? Elas vão ter essa coisa assim de ter padrões elevados realmente na maneira como elas vão viver todos os assuntos de Vênus, né? Nas questões do amor, nas questões do prazer, na questão da diversão, tudo isso. E geralmente são pessoas que, se elas iniciam um relacionamento, esse relacionamento ele não vai terminar por um movimento delas. Quando aquela relação deixa de fazer sentido para elas ainda vão querer manter aquele contato, elas ainda vão querer manter aquela união de alguma forma, mas elas vão ser muito contrárias à ideia de expelir alguém, né, e de perder uma união, de perder um aliado, né? É quase como se ela visse todas as amizades e todos os aliados e todas as relações que ela vai construindo como ativos, que ela guarda e que ela pode acessar às vezes quando ela precisa, de certa forma. O que não deixa de ser verdade. Então a gente vai ver que são pessoas que vão desenvolver e cuidar da sua vida social de uma maneira bastante sólida, né? Sobre o planeta Marte no signo de Touro, a gente primeiro tem que lidar com a noção de que esse é um dos detrimentos do planeta Marte. Talvez não seja necessariamente o pior posicionamento para Marte, mas é um posicionamento que tem bastante complicações. E é curioso porque assim, as complicações de Marte elas vão vir justamente por conta de uma aplicação muito típica de características taurinas às atividades marcianas, né?
Então, por exemplo, a lentidão tipicamente taurina, essa busca por segurança, essa busca por estabilidade, ela vai produzir uma lentidão que, no caso de Marte, pode deixar a desejar, porque Marte é um planeta que se refere à ação. E, em geral, nos assuntos de Marte, a gente exige um certo nível de estabilidade. Isso não quer dizer que não vão existir áreas em que a pessoa vai poder atuar e que aquele modo de agir dela não vai ser bem aceito. Mas uma parte do detrimento de Marte se explica por conta disso, esse elemento de lentidão, né? Que é uma coisa assim até natural de se pensar. Se Marte vai representar ação, impulso, movimento, a lentidão que aparece no signo de Touro parece ser algo que antagoniza as características de Marte. Então faz todo sentido. São pessoas que vão ter um modo de agir, portanto, marcado por um elemento de lentidão que é baseado num senso de buscar segurança, de buscar certeza, né? Ter certeza de onde vai pisar e assim por diante. Isso faz com que os movimentos eles sejam mais calculados, mais planejados, né? E a pessoa ela vai se mover, por consequência, de uma maneira um pouco mais lenta, né? Vai ser uma característica básica. Outra questão, o planeta Marte ele vai representar a nossa forma de expressar agressividade. E o que acontece no signo de Touro? Existe uma certa tendência taurina que a gente observou, por exemplo, no Sol em Touro, né? Da pessoa, às vezes, ela querer se proteger do que é feio e do que é desagradável e criar uma redoma ao redor dela. No caso do Marte em Touro, a pessoa ela não vai saber lidar com sentimentos feios, como a raiva, o ódio, o sentimento de medo, por exemplo, né? Então, há uma tendência na pessoa a suprimir emoções muito negativas, muito tempestuosas, especialmente a ira. E, em geral, a pessoa não vai responder à própria raiva, ou seja, diante de uma situação ali que a provoca, ou que a ameaça, ou que representa um conflito para ela, de uma maneira geral, ela vai tentar manter uma atitude defensiva, uma atitude de tentar se distanciar do conflito aberto, e ela vai manejar as emoções dela de modo a reprimir a manifestação dessas emoções. Isso pode ter como consequência o surgimento de explosões de temperamento que vão vir do acúmulo, quando várias situações que a pessoa de alguma maneira não extravasou os sentimentos que ela estava sentindo, elas vão se acumulando e elas vão acabar aparecendo nessa forma de explosão, às vezes em situações inclusive inadequadas, né? Em situações em que não valeria, não se justificaria o uso daquela agressividade. Então a gente vai observar uma contradição. A pessoa ela vai se esforçar para manter uma fachada de pacifista ou de uma pessoa estável e que não se deixa atingir pelo conflito ou não se deixa levar por emoções ruins, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ela corre o risco de acabar explodindo em situações em que aquela explosão dela vai fazer ela parecer a pessoa mais injusta do mundo. Porque, em geral, vai ser uma raiva ou uma emoção ali que foi acumulada por muito tempo e que vai acabar explodindo numa situação totalmente inadequada, em geral com alguém que às vezes vai estar até numa posição assim de uma certa fragilidade diante daquilo. Muito importante, então, para quem tem Marte em Touro, mais importante do que desenvolver qualquer senso de velocidade, porque às vezes isso nem faz diferença, isso nem é importante. Na verdade, a constância taurina também leva a pessoa a ser produtiva no seu passo ali constante, porém lento, e ela vai ter uma certa imunidade a cometer erros, né? Ela vai ter aquela coisa da segurança, pelo menos, sempre garantida. Agora, manejar os próprios sentimentos, manejar a ira, né? Pode se transformar em algo muito importante, porque essa ira ela não pode ser contida, ela não pode ser reprimida. E a gente tem que lidar com ela, de preferência, quando ela vai surgindo. E a gente pode fazer isso ao manifestar a nossa contrariedade, quando a gente diz que não gosta de alguma coisa, quando algo ruim é feito e assim por diante. Quer dizer, não ficar, não ignorar e fingir que não aconteceu. Porque aconteceu e o que vai acontecer é que a gente vai acabar simplesmente acumulando uma tensão, né?
A gente vai reparar que isso é uma constante em outros detrimentos de Marte, né? Então, Marte em Libra e Marte em Câncer, outros lugares que Marte tem debilidade, vão se manifestar de uma maneira bem parecida. E aí, uma coisa que a gente pode observar, que não vai estar associada necessariamente a uma explosão de ira e tal, no Marte em Touro, é que às vezes a pessoa ela vai ter uma postura injustificadamente intransigente, ou seja, não tem uma justificativa para ela ser tão teimosa ou tão intransigente com relação a algo que ela quer, a maneira como alguma coisa precisa ser feita e assim por diante. Então, embates com essas pessoas, eles vão brotar às vezes por conta dessa intransigência, né? Da pessoa tentar manter a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de fazer as coisas, e não querer negociar ou dialogar com uma proposta que seja diferente, por exemplo. Né? Pode ter esse problema também. No caso de Júpiter em Touro, a gente não encontra grandes dignidades ou debilidades. Em geral, as pessoas com Júpiter em Touro, elas tendem a uma certa simplicidade no que diz respeito às aspirações que elas têm. Pode inclusive dar a impressão de elas não serem necessariamente muito ambiciosas, porque tudo que elas querem é tentar garantir a segurança delas, de alguma maneira. Então elas não aspiram coisas muito elevadas, porque na verdade é quase como se houvesse uma certa descrença na relação assim da existência de uma sorte ou qualquer coisa do gênero, digamos assim, né? Outra característica é que são pessoas com uma tendência a ser bastante autocentradas, né? E às vezes elas podem se queixar de que o mundo parece não contribuir com elas. Mas, na verdade, isso é apenas uma resposta a uma tendência que elas mesmas têm a se concentrarem apenas nas suas necessidades, nos seus assuntos, naquilo que elas querem, se esquecendo de elas mesmas darem algum tipo de contribuição para o mundo ou para as pessoas ao redor delas. Quer dizer, existe no planeta Júpiter um princípio de que generosidade gera generosidade. Então, para que a gente receba essa generosidade que a gente quer, a gente também precisa exercer essa generosidade. E às vezes isso parece um pouco assustador para quem tem Júpiter em Touro, porque a pessoa ela precisa de garantias de que ela vai ter um retorno. E no caso de Júpiter não existe garantia. Você faz, de certa forma, age de maneira generosa, e isso não quer dizer que vai vir um retorno diretamente daquela fonte ali para onde você foi generoso, necessariamente, né? Então vai ter ali essa questão, a pessoa ela aparentemente não tem sorte, mas é porque ela também ela hesita muito em ser generosa ou em investir em alguma coisa, ou mesmo em apostar em uma oportunidade, porque ela tem uma necessidade muito grande de garantias. Isso é algo que vai acontecer com Júpiter em todos os signos de terra, na verdade, né? Inclusive nos signos de Virgem e Capricórnio isso se manifesta de uma maneira até um pouco mais grave, porque esses signos tendem a ser mais céticos do que Touro, né? Então, em Touro ainda tem ali uma crença na possibilidade do bem ou da bonança e assim por diante, né? Mas falta ainda a confiança ou o movimento de investir, digamos assim, nas coisas, né? E esse que pode ser um problema para quem tem Júpiter em Touro. Quando a gente está falando de Saturno em Touro, que é outro posicionamento onde Saturno, o planeta não vai ter muita dignidade no signo de Touro, né? Não tem nem dignidade e nem debilidade, né? Então, no caso de Saturno em Touro, em geral, a pessoa acaba sendo motivada por um medo da escassez. Isso acaba sendo um princípio fundamental a nortear os movimentos dela ao longo da vida. Isso não é necessariamente algo ruim, mas é algo que, se levado a algum excesso, se a pessoa agir muito motivada por isso ou somente motivada por isso, ela pode, às vezes, se colocar em situações de muita frugalidade e de se limitar muito naquilo que ela pode fazer, com medo de que ela desperdice recursos. E ela acaba confundindo a própria ideia de viver com uma ideia de desperdiçar recursos, como se vivendo a pessoa estivesse desperdiçando seus recursos. Como se vivendo uma vida com algum nível mínimo de prazer, de conforto, de dignidade, ela estivesse, na verdade, esbanjando. Isso não necessariamente é verdade. Essa é uma questão que pode aparecer também em todos os outros posicionamentos de Saturno em signos de terra, né?
Mas no caso de Touro, vai aparecer principalmente numa tendência da pessoa a negar o prazer, como se entregar ao prazer fosse um sinal de desperdício, ou assim, ou, né, uma maneira, de certa forma, de dissipar os valores ou a energia vital dela, de alguma maneira. Isso faz com que a pessoa ela se esforce bastante para acumular recursos de maneira a justificar para ela mesma que ela possa viver alguma forma de prazer. Isso pode fazer com que sejam pessoas que trabalhem, às vezes inclusive em excesso, dediquem a vida inteira a angariar recursos para criar essa coisa que vai servir para ela como uma justificativa para ela viver, basicamente, né? Então é um posicionamento que ele pode criar essa complicação, né? Onde essa ideia de acumular e de poupar no signo de Touro acaba se voltando inclusive para a questão existencial, onde a pessoa tenta economizar no existir e no viver, digamos assim, nas coisas básicas, né? O que não faz o menor sentido, porque quando a gente economiza nisso, a gente acaba, inclusive, se tornando menos produtivo, porque a gente sofre, né? Uma pessoa que sofre, ela vai acabar sendo menos produtiva. Outra questão que pode apresentar alguma dificuldade no signo de Touro, com Saturno em Touro, né? É a questão da sexualidade. Então podem ser pessoas que têm uma certa dificuldade em compartilhar com os outros a sua própria intimidade, tem algum tipo de insegurança que pode brotar de alguma forma de trauma e podem às vezes associar ou misturar as ideias de prazer e dor. Elas acabam meio que se misturando um pouco na psicologia da pessoa. Isso às vezes pode ser advindo de alguma forma de trauma ou consequência de uma tendência da pessoa a buscar sensações sempre cada vez mais intensas. Isso, inclusive, pode fazer a pessoa vulnerável em situações de relações abusivas, se ela não prestar atenção, assim, porque às vezes ela vai permitindo que um comportamento abusivo seja confundido com uma manifestação de amor ou de carinho. Ela vai, às vezes, permitindo que ela se deixe estar em situações bastante adversas para ela, né? E a outra questão é que, às vezes, a pessoa ela pode buscar o prazer de maneira tão intensa que ela pode acabar abusando, seja do consumo de certas substâncias ou indo na direção de práticas extremas para tentar atingir algum tipo de sensação. O que, por exemplo, pode abrir caminho para a possibilidade do desenvolvimento de alguns vícios e, às vezes, distúrbios alimentares ou outras questões relacionadas a um excesso, tanto na busca por intensidade quanto um excesso de frugalidade. Essas são apenas possibilidades de manifestação e muito vai depender da própria estrutura do mapa como um todo para a gente entender como é que esse Saturno de fato vai estar operando, né? Mas os princípios dele levam facilmente a essas coisas que eu acabei descrevendo aqui. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e escrever um comentário dando seu feedback, dizendo o que achou. Se tiver algum posicionamento taurino, comentar sobre ele, para que a gente dialogue aqui e converse. Eu vou achar muito interessante assim, se tivesse esse feedback também, né? E agradeço bastante por quem assistiu até o final. Um abraço.